Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar um pouquinho de pirâmide e tronco. Então vai ser como se fosse nossa primeira aulinha, tá? De pirâmide e tronco. Vamos lá. O que a gente trabalhou na pirâmide? Eu levei para vocês a pirâmide em acrílico, né? Para que vocês pudessem pegar, pudessem observar as arestas laterais, as arestas da base, as faces laterais, como eram formadas, os triângulos que nós conseguimos visualizar nas pirâmides, tanto nas faces laterais, né, quanto lá dentro, que eram formados, lembram? Eu botei aqui uma imagem justamente para a gente recordar isso, ok? Então essa pirâmide que eu coloquei aqui é uma pirâmide quadrangular, né, regular, minha base é um quadradinho. E o que eu quero que você lembre, né, que você recorde que nós trabalhamos? Aqui é a aresta da minha base, ok? Tanto aqui quanto aqui, porque é quadrado, é regularzinho. Aí a gente aprendeu isso no nono ano ainda, que quando a gente tinha um quadrado, e nesse quadrado a gente queria determinar a medida do apótema desse quadrado, que nesse caso agora vai ser o apótema da minha base, o que a gente descobriu? Usando a ideia de trigonometria, usando a ideia da diagonal do quadrado, que é bissetriz do ângulo, aí nós usamos a trigonometria e provamos que o apótema da base, galerinha, sempre vai ser a metade do lado deste quadrado. Concordam? Ok, a gente costuma chamar de arestas esses lados, né? Então a gente costuma representar, em vez de L, a gente está representando por A de aresta. Então o que eu posso dizer? Que o apótema da base é a metade da aresta da minha basezinha, ok? Beleza. Nós temos ainda a altura da minha pirâmide, que sai do vértice até o centro da minha base perpendicularmente. Então, essa é a altura da minha pirâmide. Lá dentro, o que eu quero que você lembre? Em toda piramidezinha, nós temos dois triângulozinhos que nós conseguimos visualizar. O triângulo lá dentro, o retângulozinho, nossa senhora, que retângulo que ficou, hein? Onde aqui é a altura da pirâmide, aqui é o que nós chamamos de apótema da pirâmide, ou também apótema lateral, e aqui é a apótema da base. E esse triângulo, pessoal, que se formou, é aquele que eu trouxe em acrílico para vocês observarem, tá? Aquele vermelhinho mesmo, por isso que eu estou pintando de vermelhinho. Em cada face lateral, você observa a formação, olha aqui, gente, a minha facezinha lateral. A formação de um triângulo. De um triângulo o quê? Isósceles, onde a base dele é justamente quem? A aresta da base. Então, nesse caso, a minha base é um quadrado, então é o ladinho do meu quadrado. Se a minha base fosse um hexágono, era o lado do meu hexágono, e assim por diante. E qual era a parte mais importante? A altura desta face, galerinha, a altura desta facezinha lateral era justamente o apótema da minha pirâmide. Aí eu pedi que vocês linkassem isso na cabecinha de vocês. Por quê? Porque quando a gente fala da altura da face lateral, não é, galerinha, a altura da minha pirâmide, ok? Então não pode confundir, beleza? Ah, professora, mas para que a gente faz isso? Isso aqui é a minha face lateral, certo? O que a gente aprendeu? A calcular a área lateral, a calcular a área da base, a calcular a área total e a calcular o volume de uma pirâmide. A área lateral vai ser justamente o número de faces triangulares como essa aqui que eu mostrei para vocês. A área da base vai ser justamente a área do polígono da minha basezinha, um quadrado, um hexágono, um triângulo. A área total vai ser a soma da lateral com a base. E o volume, galerinha, nós vimos a formulinha. Para calcular o volume de uma pirâmide, sempre é 1/3 da área da base vezes a sua altura. Ok? Vamos aplicar então esse conhecimento que nós já vimos em sala de aula. Um exemplo, em uma pirâmide regular de base quadrada, peguei de base quadrada de propósito, que já tem a figura aqui em cima. Sabe-se que a área da base é 32 centímetros quadrados. Fiz questão, galerinha, de pegar uma área que não me permitisse dar um quadrado perfeito. Por quê? Porque vocês têm essa mania de achar que os númerozinhos só são quadradinhos perfeitos. E não é, vocês trabalharam com o conjunto dos números irracionais. Vocês aprenderam a fazer operações no nono ano com esse conjunto. Então, o que eu quero que você perceba?
Essa área aqui, que é um quadrado, ou seja, se eu chamar de A e A, então A ao quadrado vale 32. Então eu quero calcular o valor de cada aresta. O que eu faço, galera? Raiz quadrada. Mas 32, se você fatorar, você concorda que é o equivalente a 2 à quinta? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2. Quinta ao quadrado não vai sair fora da raiz? Então eu vou ter que raiz quadrada de 32 equivale a 4 raízes de 2. O que eu acabei de responder? A letra A. Qual é o valor da aresta da base? 4 raiz de 2, o quê? Centímetros. O apótema. Eu não vi ali em cima que o apótema da base é a metade da aresta? Ah, professor, então é facinho. Então é 2 raiz de 2 centímetros. Perfeito. E a altura da pirâmide? Ué, calma aí, professora. Vamos olhar para aquele triângulo vermelhinho que você falou. Aqui é a altura. Aqui é o apótema da pirâmide que ele falou no enunciado, que mede quanto, gente? O apótema da pirâmide? 6. O apótema da base você já achou que dá 2 raiz de 2. Ah, professora, então calma aí. O que a gente vai voltar a lembrar? Teorema de Pitágoras. Quadrado da minha hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos meus catetos. Ah, então vamos lá. 36 é igual a H2. 2 raiz de 2, galera, não era justamente a raiz de 32? Não era isso? Aí você fala assim, não, professora, ele era 4 raiz de 2. É, prestou atenção. 4 vezes 2, que vai dar 8. 36, galerinha, menos 8 vai dar quanto? 28. Mas eu quero o valor do H. Raiz quadrada de 28, vocês concordam que se eu fatorar é o equivalente a 4 vezes 7. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7, númerozinho racional. Ou seja, a altura da minha pirâmide é 2 raiz de 7. Beleza? Prof, essa parte eu lembro, mas eu tenho que dar uma recordada em outras coisas. As figuras que nós trabalhamos, os polígonos regulares que nós trabalhamos, foram o quadrado, o hexágono e o triângulo equilátero. Então vamos recordar? Se a minha base fosse o meu triângulo equilátero, só para a gente lembrar, como seria, galerinha, o apótema da base? Lembram? Ah, prof, lembrei. O apótema da base era 1/3 do quê? Da altura deste triângulo equilátero. Perfeito. Se fosse, pessoal, um hexágono, só para a gente recordar, como eu calcularia o apótema da base? Ah, prof, eu também lembro. O apótema da base é justamente a altura deste triângulozinho, né? Ou destes triângulozinhos equiláteros que formam lá dentro. Mas, professor, como que é a mesma forma para calcular a altura de um triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. E a sua área, gente? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Bem parecida a fórmula, ok? Eleva o L ao quadrado e o 2 ao quadrado. Vamos seguir? Em seguida, o que nós trabalhamos? Depois que nós trabalhamos e ficamos afiados na parte de pirâmides, nós começamos a seccionar essa pirâmide. Passamos um plano paralelo à base, né? Uma secção transversal. E aí nós fomos capazes de observar que ali surgiam 3 partes. Tinha a minha pirâmide grandona, surgia quando eu seccionava uma pirâmide menor, e também surgiu uma figura, né? Um sólido diferente, que a gente chama de tronco de pirâmide. Nós, desde o 6º aninho, aprendemos a razão que existe entre figuras semelhantes. Ou seja, existe uma constante de proporcionalidade entre suas alturas, suas arestas de base, suas arestas laterais, seu volume e suas áreas. Ok? Então, nós aprendemos o famoso K. O K ao quadrado e o K ao cubo. Quando eu estou relacionando comprimentos, aresta da base grande, aresta da base pequena, altura da pirâmide grande, altura da pirâmide pequena, é a nossa constante K. Quando nós comparamos áreas, área da base 1, área da base 2, nós trabalhamos com a ideia do K ao quadrado. E quando nós trabalhamos a comparação dos volumes, nós trabalhamos com o K ao cubo.
beleza? Em seguida eu mostrei para vocês que o tronco, eu posso calcular o volume desse tronco. Como assim, professora? O volume do tronco, vocês concordam que seria o volume da minha pirâmide grande, retirando o volume da pirâmide pequena? Sobraria justamente o tronco? Sim, nós fizemos exercícios utilizando esse método de resolução. Mas eu mostrei para vocês que existia uma formulinha, que o volume do tronco também era dado pela altura do tronco sobre 3, multiplicando a área da base 1 mais a área da base 2, mais a raiz quadrada do produto destas áreas. Era outra maneira também de calcular. Então eu podia fazer descobrindo os volumes da grande e da pequena, fazendo a diferença, ou também poderia usar a formulinha. Ok? Vimos ainda que, assim como na pirâmide existia aqueles triângulozinhos que eram assim, vou repetir: altura da pirâmide, apótema da pirâmide, apótema da base. Face lateral, um triângulo isósceles, aresta da base e a altura sendo justamente o apótema da pirâmide. Agora, no nosso tronco, galerinha, vou mudar a cor aqui, vou botar de verde. No nosso tronco, lá dentro dele, a gente vai visualizar agora, ao invés de um triângulo retângulo, um trapézio retângulo. Olha lá, onde esse carinha aqui do meu trapézio é a aresta da minha base, chamar aqui, base 1. O de baixo é a aresta da minha base 2. Ok? Aqui era a altura do meu tronco. E aqui, galerinha, é o que a gente chama de apótema do tronco. Adivinha como serão as faces laterais? Só você olhar aqui, olha de frente. Como vai ser a face lateral? Um trapézio. Só que um trapézio o quê? Isósceles. Onde aqui vai ser a aresta da base 1, aqui vai ser a aresta da base 2, ok? Aqui, galerinha, vai ser justamente o apótema do tronco. Nossa, professora, é bem semelhante, né? Exatamente. A pirâmide forma os triângulos e o tronco formam os trapézios, ok? Vamos seguir, vamos fazer um. Esse exercício aqui, inclusive, eu coloquei em um dos exercícios avaliativos que nós resolvemos. Vamos fazer ele aqui. Um tronco de pirâmide regular tem bases paralelas e quadradas. Então, você imagina que você tem aqui a nossa piramidezinha. Então, a gente tem a nossa piramidezinha. Considere a figura que não está das mais bonitas, ok? E nessa piramidezinha aqui, nós vamos traçar uma secção. Ele fala para mim que a aresta da base maior, se você observar, gente, olha só, vamos fazer grosseiramente aqui, falando, tá? Vamos fazer grosseiramente. A aresta da base maior, ele falou que vale 20. A aresta da base menor, ele falou que vale 10, ok? Vocês concordam, então, que olha só, aqui é 10, aqui é 10, aqui é 20 e aqui é 20. Eu já consigo observar que a razão que existe entre a pirâmide menor e a pirâmide grande é 1/2 ou então 2. Por quê? A constante de proporcionalidade, você concorda que vai ser, olha só, se eu pegar a aresta grande e a aresta pequena, a constante de proporcionalidade é quanto? 2. Beleza? Ele fala para mim que a aresta do tronco, esse pedacinho aqui, vale 13. Calma aí, professor. Então vamos lembrar dos trapézios que se formam. Vamos lá, custa nada desenhar. Eu tenho os trapézios das faces laterais e o trapézio retângulo que se forma lá dentro. Galera, se é um quadrado, a minha base é um quadrado, o apótema vai ser metade do lado, vai ser metade do lado. Aqui é a altura do tronco, que eu não faço a menor ideia de quem seja, ok? E aqui é o apótema do tronco. Na minha face lateral, eu sei que aqui é 10, que aqui é 20, que aqui é 13, e que a altura deste trapézio era justamente o apótema do tronco. Vou começar olhando justamente para quem, galerinha? Para esse cara aqui, ó. Por quê?
Porque esse cara me permite, trabalhando com a ideia de trapézio, descobrir o apótema do tronco. Lembra? Nono aninho, esse trapézio é isósceles. Quando eu traço a altura aqui, ó, que é justamente o apótema do tronco, aqui em cima é 10, galera. Obrigatoriamente aqui também é 10. Aqui é 13 e aqui é 13. Se tudo isso aqui vale 20 e eu já usei 10, faltam 10. Como formam triângulos, retângulos iguaizinhos do lado esquerdo e do lado direito, 5 para a direita, 5 para a esquerda. Olha o que você acaba de observar, que o triângulo retângulozinho que se forma é apótema do tronco, 13 e 5. O nosso famoso triângulo 5, 12 e 13 pitagórico. Não reparou? Não tem problema. Aplica teorema de Pitágoras. 13 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, mais AT ao quadrado. 169 menos 25, pessoal, dá 144. E a raiz de 144 vai ser justamente 12. Opa, então eu já descobri que o apótema do tronco vale 12. Agora, se eu olhar então para este triângulo, esse trapéziozinho aqui, ó, eu sou capaz de fazer o mesmo que eu fiz no isósceles e descobrir quem? A altura. Vamos lá? Olha lá. Aqui é a altura do tronco que eu quero achar. Aqui é 5, aqui é 10 e aqui é 12. Traça a altura aqui dentro. A altura do tronco, aqui é 5, aqui tem que ser quem? 5 para completar os 10. Esse agora não é o famoso pitagórico 3, 4, 5, nem o 5, 12, 13. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto. Certo? Quanto vai dar, galerinha? 144 menos 25. Ah, professora, vai dar 119. Então, vai dar raiz de 119. Você não consegue tirar ninguém da raiz. Então, é esse número feio mesmo, ó. Raiz de 119 é a altura do meu tronco. Ele quer que eu calcule o volume e a área lateral. Vamos lá? O volume do tronco, você já não tem tudo? A altura, as arestas da base, você tem tudo, não tem? Então, calma aí, professor. O volume do tronco vai ser a altura do tronco sobre 3, que multiplica área 1 mais área 2 mais raiz do produto. Área 1 vezes área 2. Volume do tronco vai ser altura raiz de 119 sobre 3. A área 1, galerinha. Quem é a área da minha base 1? Qual é o valor da minha área? 10 vezes 10, 100. É um quadrado. Da minha base 2, 400. Quando eu tiro raiz de 400 vezes 100, adivinha quanto vai dar? 200. Quando eu somo isso aqui tudo, vai dar 700, raiz de 119 sobre 3. Esse aqui é o volume. Então, é esse número horroroso mesmo, ó. 700, raiz de 119 sobre 3. Ele me pediu também agora a área lateral. Galera, a minha base é um quadrado. Então, eu terei 4 faces desse tipo aqui, ó. Onde aqui é a aresta da base grande, a aresta da base menor, e aqui é o apótema de quem? Do tronco, que eu sei que vale quanto? 12. Para calcular a área de um trapéziozinho só, dá um beijão, mais um beijinho, quando? Hoje, às 2. Simplifica. A área lateral, são 4, viu? Por isso que eu multipliquei por 4, pessoal. Vai ser 24 vezes 30. O triplo de 24 dá 72, então vai dar 720. Como tudo estava em centímetros, centímetros quadrados. 720 centímetros quadrados. Beleza? Essa vai ser a minha área lateral. Ok? Tranquilo, pessoal? Bem, isso aqui foi para a gente dar uma lembrada, uma recordada nos conceitos que nós trabalhamos de pirâmide e de tronco de pirâmide. Qualquer dúvida, lembrem, né? Tem o meu canal, alenúmeros.com.
no YouTube, tem o meu site, lá tem exercícios, lá tem videoaulas, ok? E vocês, meus alunos, têm o meu número de WhatsApp. Então, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que assim que eu puder eu respondo para vocês. Um beijo grande e até a próxima!